Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 9. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Isaías, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 1. Isaías, profeta Isaías, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 1, diz assim, Isaías capítulo 9, a partir do verso de número 1. Entretanto, não haverá escuridão para a que estava aflita. Em tempos passados, ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas no futuro fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Tu multiplicaste este povo e lhe aumentaste a alegria, todos se alegrarão diante de ti, como se alegram na colheita, e como exultam quando se repartem os despojos, pois quebraste o jugo da sua carga e a canga do seu ombro, que é a vara de castigo do seu opressor, como foi no dia de Midian. Porque todo calçado pesado de guerra e toda capa encharcada de sangue serão queimados, destruídos pelo fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai eterno, Príncipe da paz. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pela Tua igreja, pelos hinos que já foram entoados, as orações que o Senhor já recebeu. Pedimos que agora, mais uma vez, o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra e pela ministração do Teu Santo Espírito. É assim que nós oramos, para a Tua glória mesmo e para a bênção nossa, no nome de Jesus. Amém. Por que ele veio? Por que ele veio? Há igrejas, tradições cristãs que nessa época, quando começa dezembro, eles iniciam no seu calendário litúrgico o que eles chamam de o tempo do advento, o tempo da espera, o tempo da expectativa, o tempo de se preparar para o advento, que é tanto a segunda vinda de Jesus, mas muito mais a recordação da sua primeira vinda. E então, em cada culto, se celebra esse evento que virá. Então, um culto é o primeiro advento, o outro culto é o segundo advento, o terceiro advento, até que se celebra o culto do Natal, do nascimento de Jesus, da vinda daquele que foi prometido que viria e veio. Nós não temos essa tradição, nós não temos esse calendário litúrgico, o tempo do advento, mas nós temos essa fé. Nós cremos que aquele que foi prometido que viria, nós estamos, se você reparou, cada domingo nos atentando em um anúncio da vinda do Messias. Nós cremos que o Messias não virá, o Messias já veio. O Cristo, o ungido de Deus, ele já veio e se manifestou na pessoa
de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré para nós é o Cristo, aquele que foi prometido que viria. Nós cremos, já veio. Nós cremos que essa passagem do versículo 6 do capítulo de número 9 diz respeito ao nosso Jesus, ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, que diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai eterno e Príncipe da paz. É verdade que há quem diga que essa profecia diz respeito a Ezequias, o rei de Israel, que de fato foi considerado um dos melhores reis de Israel. No seu tempo, Israel desfrutou de relativa paz, e, de fato, muitos reis tiveram Deus no nome. Por exemplo, Ezequias significa: o Senhor é a minha força. Agora, 5 nomes divinos é muito para um rei humano só. 5 ou 4 nomes divinos que diz respeito a esse rei que viria: maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai eterno, Príncipe da paz, só cabe em nosso Jesus. Só Ele é digno de carregar em si esses 4 ou 5 nomes, porque você pode ler maravilhoso Conselheiro, ou maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai eterno, Príncipe da paz. Por isso que aquilo que Isaías profetizou 700 anos antes de Jesus vir, nós celebramos 2023 ou 27 anos depois, porque há uma diferença no calendário. Provavelmente Jesus veio, na verdade, na nossa contagem, em 4 antes de Cristo, mas houve um erro no calendário gregoriano, e nós estamos no ano então de 2023, estamos prestes a celebrar, algumas semanas à frente ainda, o nascimento do Messias, o nascimento do nosso Salvador, o nascimento de Jesus. Ele é o nosso maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai eterno e Príncipe da paz, aquele que haveria de vir, a nossa fé conclama, Ele já veio. E o nome dele é Jesus. É o Jesus, filho do carpinteiro. É o Jesus de Nazaré. Ele é o Cristo de Deus. Essa é a nossa fé. O Cristo já veio, se chama Jesus. É o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Pergunta, irmãos, que fica nessa época, e talvez você seja chamado a responder para alguém que lhe pergunte, e o apóstolo Pedro vai dizer que nós devemos explicar a razão da esperança que há em nós. É porque ele veio. Nós afirmamos na nossa fé, o Messias já veio. Nós não estamos esperando um Messias, o Messias já veio. Nós estamos esperando agora a sua segunda vinda, a sua volta, mas ele já esteve aqui, ele já cumpriu as profecias. Nós estamos aqui no nome dele, celebrando a sua salvação. Mas por que ele veio? Primeiro, irmãos, responda: ele veio por mim, ele veio por você, ele veio por todos nós, ele veio pelo mundo inteiro. Ele veio para todos.
Quando nós lemos lá, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, não pensemos que isso foi ideia do Pai. E Jesus, poxa vida, tenho que ir lá. Como se o Pai estivesse conversando com o Espírito Santo, aí de repente Jesus chega, e o Pai diz, eu estava aqui conversando com o Espírito Santo, a gente está precisando salvar aquele povo, a gente pensou em você. Não, nós deveríamos ler também, como se o próprio Jesus dissesse, eu amei o mundo de tal maneira, que vim, a fim de que todo aquele que em mim crer, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna, porque a vontade do Pai e do Filho sempre foi apenas uma. Jesus amou o mundo. Jesus amou as pessoas que a gente não ama. Jesus amou as pessoas que a gente tem dificuldade de amar. Jesus amou aquelas pessoas que a gente ficaria muito constrangido, essa é a verdade, se elas entrassem por aquela porta e viessem desfilando e sentassem nesses bancos. Ele amou aquelas pessoas. Ele amou essas pessoas que a gente tem dificuldade de amar. Jesus gostaria muito que elas estivessem aqui, porque Jesus amou a elas também. Jesus amou todo mundo. Por isso que é tão triste ver crentes se dividindo por tantas coisas pequenas, por diferenças de pensamento, ideologias, e crentes que passam a odiar outro crente, porque pensa diferente, e o Salvador de ambos ama ambos, e fica muito triste com essas divisões entre nós. Jesus fica muito triste, Jesus fica muito aborrecido, só não fica decepcionado porque Ele nos conhece, mas que Ele fica triste, Ele fica muito triste, porque Jesus amou até aqueles que andam nas trevas. Jesus ama aqueles que andam fora do seu caminho. Como Ele amou esse povo aqui, que andava em trevas. Versículo de número 1, ou melhor, o versículo de número 2, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E por que viu uma grande luz? Porque a luz, quando veio, não falou assim, eu não vou me misturar com esse povo, não, porque eu vou deixar de ser luz. Não, eu amo esse povo aqui é Naftali, é Zebulon, terra de Naftali, terra de Zebulon, é a terra que Jesus não apenas visitou essas pessoas, mas Jesus morou com elas. Jesus habitou no meio delas. Um tempo da sua vida, Jesus foi morar nessas bandas. Tanto que Mateus, quando Jesus chega lá, nessa região, o Mateus interpreta essa profecia de Isaías, e ele diz assim, sim, uma luz raiou para os que habitavam na região da sombra da morte. E diz que eles andavam em trevas, talvez porque tenham se entregado à feitiçaria, ou porque a terra deles foi invadida, mas Jesus os amou. Jesus amou gente que o povo para o qual Ele veio tinha muita dificuldade de amar. Na verdade, odiava, mas Jesus abraçou.
Porque Jesus não veio só para Jerusalém. Jesus também veio para a Galiléia dos gentios. Jesus não veio só para aqueles que acham que merecem. Mas pelo contrário, Jesus veio principalmente para aqueles que sabem que não merecem. Jesus não veio só para aqueles que viveram antes do seu advento, mas ele veio também para nós que vivemos depois do seu advento. Isso me faz lembrar a primeira vez que eu li João capítulo 17, versículo de número 10, eu era um adolescente, eu estava lendo a Bíblia em sequência, e eu cheguei nessa passagem em que Jesus está orando, e Jesus diz assim: não rogo apenas por esses, mas também por aqueles que pela palavra deles crerão também em mim. E nesse momento eu fui muito tocado, porque eu pensei assim: puxa, Jesus naquele tempo orou não apenas pelo Tiago, não apenas pelo João, não apenas pelo Pedro, orou por mim, orou por aqueles que ainda não eram discípulos, aqueles que não haviam nascido, mas que por causa do testemunho dos seus discípulos de até então, creriam nele. Jesus orou por você, Jesus pensou em você, intercedeu por você, porque ele amou a todos, por isso veio para todos, e o seu sacrifício é suficiente para salvar o mundo inteiro. Por isso que o nome dele é Jesus, que significa Salvador. Ele veio para salvar o que se havia perdido. Ele mesmo disse: eu não vim para os sãos. E é por isso que os samaritanos, um povo muito odiado na época de Jesus, eles receberam Jesus e disseram: nós agora sabemos que este é o Salvador do mundo. O Salvador do mundo. Então, ora a Deus para que o nosso coração seja muito aberto para amar todo mundo. Que essa igreja aqui não feche as portas em nome de Jesus para ninguém, para que nunca deixe de ser a igreja do nosso Jesus. Essas portas têm que estar abertas. Vai saber quem Deus vai trazer. A Bíblia diz que Deus vai, é Ele que traz aqueles que vão sendo salvos. Segundo, Jesus, Ele veio para dividir a nossa vida em duas. Antes dele e depois dele. Porque é verdade quando as pessoas dizem assim: não, mas Deus me ama como eu sou. É verdade, Deus ama você como você é, e não importa o que você faça, o que você deixe de fazer, Deus não vai te amar menos. A Bíblia diz: Deus amou, decidido. Amei, não porque merece, não porque fez algo primeiro para mim. A Bíblia diz que Deus nos amou quando ainda éramos os seus inimigos. Não fizemos nada para merecer o amor dele, ele simplesmente decidiu nos amar, como um pai que ama um filho rebelde. O pai ama porque é filho, amou, pronto, não tem nada que vai fazer com que eu ame menos o meu filho. Eu posso me entristecer muito com o que o meu filho faz ou deixa de fazer, mas isso não vai mudar o que eu sinto por ele. Eu sempre vou amá-lo, e assim Deus também conosco. Mas Ele nos ama tanto como a gente é, para não deixar como a gente está. Porque Ele nos ama, e Ele sabe que se deixar a gente do jeito que a gente está, a gente vai continuar ferindo muita gente, e ferindo a nós mesmos. Então Ele começa um trabalho de mudar temperamentos,
de transformar gênios, transformar modos, hábitos, porque os nossos pecados não atingem a Deus. Os nossos pecados atingem as pessoas que a gente ama. Atingem a nós mesmos. Nós precisamos ser salvos de muitas coisas, inclusive de nós mesmos. De nós mesmos. Por isso ele começa um processo de transformação em nós. Ser salvo é ser transformado. E se estabelece então na nossa vida um marco, antes e depois de Jesus. Se você ler com atenção esse texto, você vai perceber que tem um antes e um depois. O povo que tinha sido humilhado, agora vai ser honrado. Entretanto, não haverá escuridão para que estava aflita. Em tempos passados, ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas no futuro fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios, porque Jesus foi lá, teve gente que creu em Jesus, e aí saiu da sua condição de humilhação, e o seu futuro será glorioso. O povo, versículo 2, que andava em trevas, passado, viu uma grande luz e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte, porque Jesus foi lá. E o resultado agora foi, em vez daquela vida que busca alegria, mas desemboca sempre na tristeza, agora Deus vai multiplicar de verdade a sua alegria. Versículo 3, tu multiplicaste esse povo e lhe aumentaste a alegria, todos se alegrarão diante de ti, como se alegram na colheita. Então Jesus não veio apenas para dividir a história do Ocidente em antes de Cristo e depois de Cristo, mas ele veio para dividir a história antes de Cristo e depois de Cristo de todos os que o acolhem. De todos os que o acolhem. Ele chega, se estabelece um marco, começou uma mudança. Começou uma transformação. Por isso não venha me dizer, eu sou assim porque o meu avô foi assim, o meu pai é assim, eu vou ser sempre... Não, então você ainda não teve um encontro com Cristo? Se você teve um encontro com Cristo, você está mudando, como eu estou mudando. Num processo que começou no dia da conversão, vai terminar lá no dia da glorificação, mas continua a vida toda neste processo que chamamos de santificação. Nós estamos sendo transformados. Nós estamos sendo transformados a cada dia à imagem de Jesus. O nosso falar tem que ser a cada dia mais parecido com o falar de Jesus. As nossas ações, o nosso olhar, o nosso abraçar, tem que a cada dia expressar mais essa luz que raiou aqui na sombra da morte. A gente quer ver Jesus em você. A gente vai louvar a Deus em cada dia olhar e perceber mais um traço de Jesus desenhado na sua face. Os seus filhos vão se alegrar. A sua esposa, o seu esposo vai ser atraído para a fé. Porque ele está vendo que não é só conversa, é verdade e é vida, é transformação. E ele vai começar a falar para você ir para a igreja, porque ele sabe que alguma coisa acontece ali, porque você volta diferente, você volta melhor.
você volta com o perfume de Jesus Cristo. Perfume que cheira muito, mas muito bem. E por que a gente precisa lembrar isso? Porque tem muitos irmãos sinceros que muitas vezes dizem assim, mas sabe, pastor, para mim é difícil identificar esse antes e depois, porque eu praticamente nasci na igreja. Eu nasci num lar evangélico, desde que eu me lembro por gente. Eu estou na igreja, eu estou participando, eu estou fazendo. Eu não sei quando foi que eu aceitei Jesus. Para mim é difícil discernir esse antes e depois. Eu me solidarizo com você. Eu tenho uma história um pouco parecida com a sua, mas a gente precisa fazer diferenciação entre vida religiosa e vida nova. Uma não precisa necessariamente excluir a outra, mas uma não é a outra. É possível manter uma vida religiosa a vida inteira e nunca experimentar a nova vida. Você lembra dos fariseus? Não havia gente com uma vida religiosa mais impecável. Os fariseus, eles eram de grande estima do povo, eles eram chamados os puros. Eles andavam com os seus filactérios, em obediência a Deuteronômio, você atará os mandamentos do Senhor na sua mão e colocará na testa. Eram, aos olhos humanos, impecáveis, tinham uma vida religiosa sem repreensão aos olhos humanos. Mas o que Jesus falou a respeito deles? Vocês parecem um sepulcro caiado, por fora adornado, com ouro, mas dentro vocês estão cheios de inveja, cheios de ódio. É um sepulcro caiado. Como dizia a minha avó, por fora bela viola, por dentro pombolorento. Minha avó dizia isso. Era a versão dela do sepulcro caiado. O que os fariseus fizeram com Jesus? Então, tem que ter, assim, um momento que virou a chave. Se você entrevistasse o apóstolo Pedro, ele poderia dizer, eu era antes um pescador de peixes, mas Jesus me fez um pescador de homens. Porque também não precisa ter uma história dramática, eu era um traficante, não precisa também ser isso. Eu tinha uma vida comum, mas Jesus me fez praticar bem que eu não praticava antes. Eu nunca tive uma vida desregrada, mas também nunca fui muito generoso, não. Eu sempre achei que cada um tem o que merece. Agora eu estou solidário, agora eu estou generoso, agora eu sei que tem gente que está sofrendo pelas intempéries da vida e que eu posso ser um instrumento de misericórdia. Está mudando. Está se tornando uma pessoa generosa, mão aberta, um instrumento do Senhor de socorro. Está se vendo Jesus nessa pessoa, ainda mais. Se perguntasse para Maria Madalena, antes de Jesus, eu era possesso por 7 espíritos, mas Jesus me libertou. Eu fui liberta pelo poder e pelo sangue de Jesus Cristo. Se perguntasse para Zaqueu, eu era um avarento. Mas Jesus entrou na minha vida e eu percebi que com Jesus menos é mais. Eu percebi que não precisava de ter tudo aquilo. Fiquei mais feliz, fiquei mais leve. Minha vida melhorou. Com menos, mas com Jesus. Me lembro da história da menina que
Estava na igreja praticamente desde o dia que tinha nascido, cantava, mas tinha medo de ir para o inferno. O pastor começava a fazer o apelo no fim do culto, ela começava a ficar incomodada, porque ela sabia que só tinha até então uma vida religiosa. Aí ela disse que o dia que ela foi lá à frente, venceu a vergonha, entregou a sua vida para Jesus, ela viu uma mão escrevendo o nome dela num livro e o medo do inferno foi embora. Porque Jesus entrou. A nova vida começou. Então não importa se nasceu na igreja batista, se nasceu na igreja católica, se nasceu na Assembleia de Deus, se não nasceu em igreja nenhuma, todo mundo, cada um aqui precisa ter um dia de um encontro com aquele que veio dividir a nossa vida em duas. Seja por um ato pontual, seja por meio de um processo, que fica até difícil ver quando começou, mas se percebe um processo de mudança contínua, de modo que a gente pode olhar para trás e cantar: Jesus Cristo mudou o meu viver, está mudando o meu viver. E como disse o apóstolo Paulo, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão faz diferença nenhuma, mas sim o ser uma nova criatura. Essa é a diferença. Ser uma nova criatura. Que você seja uma nova criatura no poder e no nome de Jesus. Terceiro, irmãos, ele veio para ser tudo o que a gente precisa e muito mais. Aleluia. Ele veio para ser tudo que a gente precisa. Eu lembro do meu pastor dizendo que Jesus é como um cheque em branco. Que aquilo que você precisa, você escreva lá porque Ele é. Você precisa de paz, escreva lá no cheque paz, Ele será a sua paz. Você precisa de salvação, de libertação, escreva lá salvação, libertação. Ele é a sua salvação, Ele vai ser a sua libertação. Interessante que o versículo de número 7 vai nos mostrar que Jesus é de fato sempre mais do que a gente acha que Ele é, porque um dos nomes que Ele é chamado é maravilhoso. Versículo de número 6, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, ou seja, inefável, incomensurável, aquele que está além do nosso entendimento, aquele que é mais e sempre mais do que a gente pensa ou acha que Ele é. Ele não é apenas a revelação do verdadeiro Deus, Ele é a revelação do verdadeiro ser humano. Ele não apenas foi às regiões mais baixas da terra, mas Ele foi exaltado acima de todos os céus. Ele não é apenas o alfa, Ele é o ômega. Ele não é apenas o maior tesouro que recebemos, mas Ele é o tesouro onde Deus depositou todos os seus tesouros, de modo que quem recebe Jesus, ainda que perca tudo, ganha tudo. E aquele que despreza Jesus, ainda que ganhe tudo, perde tudo.
Por que é importante saber disso, irmãos? Porque a gente pode ter uma visão de mundo em que é como se Deus tivesse criado o universo, e nesse universo Ele colocou muitas bênçãos que a gente deseja, a gente quer, e Jesus, no nosso modo de ver, seria tão somente uma dessas muitas bênçãos, ainda que a maior ou a melhor. Sim, Ele é a maior, Ele é a melhor, mas Ele é mais do que isso. Ele não é só a maior e melhor bênção que Deus nos deu. Ele é a bênção onde estão todas as outras. É em Jesus que Deus colocou a salvação. É em Jesus que Deus colocou o conhecimento e a sabedoria verdadeira. É em Jesus que Deus colocou a vida. É em Jesus que Deus colocou a verdade. Por isso, quem está em Jesus está na salvação, está na verdade, está na vida. E é por isso que o apóstolo Paulo disse: o que eu quero é ser me encontrado nele, em Jesus, na salvação, na verdade, na vida. Por isso, você está precisando de direção? Você já foi até Jesus? Ele vai ser o teu conselheiro. Você está precisando de forças? Você já foi até Jesus? Ele vai ser o teu Deus forte. Você está precisando de um pai com um coração cheio de compaixão? Então vá. Você já foi até Jesus? Vá até Ele, porque Ele vai te ser pai da eternidade, ou seja, pai para sempre. Você não é órfão. Você está sem paz. Estão te tirando a paz. Você já foi até Jesus? Vá até Ele. Vá até Jesus. Eu não digo que Ele vai te dar paz, mas eu te digo que Ele será a tua paz, porque Ele é o príncipe da paz. Não há nada, irmãos, nada que a gente de fato precise, nada que a gente queira de bom que está fora dele. Aquilo que é bom de verdade não está fora, mas está no nosso tesouro em Jesus Cristo. Então vamos até Ele. Talvez por isso, uma das coisas que Ele mais disse é: vinde até mim. Vinde. João 7,37, se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 6,37, o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Pode ir até Ele, Ele não vai te desprezar, não vai lançar em rosto nenhum pecado. Vai até Ele, que o que você vai receber é perdão e salvação. Mateus 11,28, o mais conhecido de todos: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você está cansado? Você está cansada? Você está sobrecarregado? A minha pergunta é: você já foi até Jesus? O que você está esperando? O que você precisa, seja o que for, não está fora dele, está em Jesus. Está em Jesus Cristo. Foi nele que Deus colocou todas as suas bênçãos. Não existe bênção, irmãos, fora de Jesus. Se você procura, seja o que for, de bem para a sua vida, procure nele, porque é nele que está. É nele que está. Então aquele que
haveria de vir, o Messias veio. É Jesus. Agora é a nossa vez de ir até Ele. Agora a gente vai levar o quê? Ainda que a gente leve todo o ouro, todo incenso, toda a mirra, não vai ser mais do presente que Ele se tornou para nós. Por isso, o verso 6, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Que assim seja, e que Jesus seja o Deus Forte, Príncipe da Paz, Deus Eterno, na minha e na tua vida, hoje e para sempre. Amém.